espiritualidade, força do pensamento, lei da atração, atrelados à física quântica, que é um assunto que na verdade gera bastante polêmica, né? Atrelar física com espiritualidade, algo que muitos físicos contestam, mas em contrapartida existem diversos físicos que apoiam essa ideia de que somos um campo eletromagnético e, portanto, emitimos energia, como tudo é energia, nosso pensamento também nossos pensamentos emitem ondas, né, que criam a nossa realidade. Isso eu até dei uma antecipada aqui sobre um dos assuntos mais polêmicos que eu trato aqui no meu canal, junto com algumas outras pessoas que também fazem esse tipo de abordagem e que são bem criticadas, né? Mas porque as pessoas não têm o hábito de expandir a consciência, expandir a mente, olhar um pouco mais amplamente para essas questões, né? Então, esse espaço é um espaço de respeito. Você que quiser debater, debata com respeito, conteste, tá? Mas conteste com respeito, né? Da mesma forma que eu mesma um dia já contestei e a própria contestação foi a resposta que eu obtive, uma das respostas, e continuo pesquisando, continuo estudando esses assuntos para que possa esclarecer para mim mesma e levar para o mundo um pouco do que uma coisa tem a ver com a outra, tá? Eu já até falei em alguns vídeos anteriormente sobre o que a física quântica tem a ver com a espiritualidade, o que a física quântica tem a ver com a força do pensamento, com a lei da atração, né, com o magnetismo das coisas, da realidade, a criação da realidade que a gente exerce, né? Então, tendo em vista um pouquinho do que eu acabei de falar aí sobre cada ser, cada coisa que existe aqui na Terra ser dotado de energia, inclusive nós, né, que somos energia pura, né, a gente consegue manifestar algumas coisas e que isso é um pouco contestado, sim, por conta do termo dos físicos, né? Mas até mesmo os físicos que descobriram a quântica, né, a física quântica, não entendiam muito bem o que eles acabaram de descobrir, que eles tinham acabado de descobrir, né? E por isso, hoje em dia, depois de muitos anos, né, estamos aí no ano de 2021, ainda há muito o que se conhecer, o que se falar e o que se responder, tá? O que se pesquisar e contestar também, né? Então, já fui contestado algumas vezes e não existe problema nenhum da gente conversar. Não ser uma pessoa formada em física não me bloqueia de conversar abertamente, porque eu sou uma pesquisadora sobre esses assuntos. E física não é somente, principalmente a física quântica, tá? Não é somente cálculos, não é somente matéria, né? Existe muitas coisas, inclusive a teoria da dupla fenda, que é a mais abordada na lei da atração, por isso que faz essa conexão entre a física quântica e a lei da atração, e a força do pensamento, e o campo eletromagnético que nós emitimos de acordo com as ondas, né? Inclusive equipamentos já foram construídos baseados nisso, né? Os equipamentos que estudam os pensamentos, o sono, as ressonâncias, né? Enfim, existem muitas coisas que a gente precisa tratar aí. Eu estou aberta para conhecer novas visões também, tá bom? Então, eu estou retomando meu canal agora. Eu espero que vocês que se interessem sobre esses assuntos se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem e conversem, debatam sim, com respeito, que eu estou aberta para novas visões e também para as visões mais teóricas, né, com embasamento mais teórico, né, para poder saber como que a gente pode se unir, né, para poder fazer um trabalho para a humanidade, um trabalho que vai ficar para a humanidade, porque eu entendo a física quântica como algo macro, né, como algo que é muito amplo e por isso mesmo
existe esse, que sempre existiu na verdade, né? Uma divisão entre a ciência e a espiritualidade, né? E a física quântica deu um choque, né, para algumas pessoas e que não conseguem entender que o termo exatamente não é o que importa, na verdade, né? O termo quântica, o termo física quântica. O que importa aqui é a gente entender que, embora esse termo que vocês físicos, alguns deles, na verdade, né, vários já adotaram, inclusive, esse termo para poder entender a espiritualidade, a lei da atração, a força do pensamento. Embora exista esse termo, isso não é uma coisa que tem que ser engessada, né? É uma coisa que a gente precisa fazer perguntas, e inclusive isso faz parte da física, né? Fazer perguntas e ter as respostas, tá? E cada vez novas respostas estão surgindo, tá? E cada vez existem novos estudos, novas comprovações, e acho que as pessoas acreditam mais no materialismo mesmo, nas coisas materiais. Então, como não existe um equipamento feito por humanos, né, para comprovar essas questões, as pessoas acabam duvidando um pouco. Mas estamos caminhando a passos lentos, né? Assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. Mas a minha vontade é levar para o mundo um pouco desses assuntos para que a gente possa entender como que nós podemos criar a nossa realidade, inclusive em grupo, né? Inclusive em egresso.